Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, muito boa noite. É com muito carinho que nós estamos aqui novamente reunidos para mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Evangelho esse que acontece, que vocês podem nos acompanhar todas as quartas-feiras às 20 horas, né, pela Rádio e TV Fraternal. E quem não tem a oportunidade de nos acompanhar, pode fazer isso em qualquer hora, em qualquer momento que lhe for mais oportuno, por todas as mídias sociais que vocês têm acesso, né? Quem nos acompanha pelo YouTube, abaixo tem o texto que nós vamos fazer hoje e também pode ter o roteiro de quem está acessando pela primeira vez, o comando certinho, a diretriz de como se faz o Evangelho no Lar. Ali você vai encontrar todas as sugestões para se fazer em casa, no momento, numa hora que lhe é mais oportuno e mais conveniente, né? Na Rádio TV Fraternal, no nosso site, além do Evangelho, você vai encontrar muitos assuntos, palestras, músicas, um conteúdo muito grande e muito engrandecedor que você pode acompanhar também, tá? Nós também temos um WhatsApp que você pode ter uma forma de se comunicar conosco, mandando as suas sugestões, as suas opiniões e, principalmente, nós temos também aqui o nosso livro azul, que é o livro de mensagens, de pedidos de orações, tá? Que você pode mandar o nome das pessoas que você acha que tem necessidade, ou mesmo o seu. É uma forma que a gente tem também de estarmos sempre comunicando junto com vocês, tá bem? O meu nome é Márcia, eu vou fazer a condução do Evangelho de hoje, acompanhada dos meus amigos Daniel e William. Eu vou passar para vocês qual vai ser o texto, o tema de hoje, para vocês já irem se programando. Quem nos acompanha com o Evangelho vai ser capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item 9, os que dizem Senhor, Senhor, ok? Para início, eu vou pedir para que o William, então, faça a nossa prece inicial, para que a gente possa dar início a esse Evangelho de hoje. Ok. Tá bom? Bom, amigos e amigas, vamos, nesse momento, acalmar nossos corações. Vamos pedir toda a proteção divina. Vamos pedir toda a orientação do nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, para que todos os assuntos aqui que forem estudados possam chegar até todos aqueles que nos acompanham, que levem uma palavra de paz, de conforto, de amor, tão importante para que nós podemos fazer a nossa reforma íntima, importante para o nosso crescimento espiritual. E com a oração do nosso Mestre, daremos início ao Evangelho desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Os que dizem Senhor, Senhor. Nós aqui vamos ler o item 9, mas você que está fazendo de casa e se tiver a oportunidade, dá uma lidinha também nos itens 6, 7 e 8, porque são itens mais bíblicos, mas eu acho que vale a pena, quem está em casa com um tempinho maior, também dá uma lida nisso, uma reflexão, tá bem? Todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que vale chamar Mestre ou Senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar
e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes, para com os seus semelhantes? Não, porque a semelhança das formas podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos o demônio em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniai o próximo, que expoliais as vossas viúvas e cometeis adultérios. Retirai-vos de mim, vós cujos corações destilam o ódio e fel, vós que derramais sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dente, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não os espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sob a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Bom, esse texto aqui hoje, quando a gente lê, o que me fez refletir? Que é chegado um grande momento de nós cuidarmos da nossa casinha interior. Como ele diz aqui, a Deus a gente não mente, a gente não engana. Ele conhece exatamente cada um no seu íntimo. Então, o que ele quer dizer? Não adianta a gente ser fútil, a gente ser vazio, em simplesmente dizer palavras pelas bocas, até pode ser palavras bonitas, mas se os gestos, as ações que a gente pratica no nosso dia a dia, não condiz com isso. O que Jesus pede para a gente sempre, cada vez mais, pelo que a gente vem lendo nos textos ultimamente, é: cuidem de si, cuidem dos seus sentimentos, cuidem do seu coração, prestem atenção naquilo que realmente importa para cada um de nós, né? É chegado um tempo em que Jesus pede para que a gente olhe muito para dentro de si. Então, o que é? É procurar analisarmos constantemente e deixar esses sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, que a gente vá diminuindo ele dentro da gente, trabalhando isso. E que a gente realmente entregue a ele uma pessoa de sentimentos melhores. Não adianta ser vão, como ele diz aqui, não adianta a gente se ajoelhar e rezar ali constantemente, mas se a gente não aprender nada com aquilo, com as lições que ele nos deixou, né? É chegado o momento da gente trabalharmos melhor ainda nós, não sermos vagos, não sermos fúteis. E para Jesus, o que ele quer da gente? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente demonstra isso? É justamente no dia a dia, através do amor que a gente entrega para as pessoas, da caridade sincera que a gente faz. Não quando a gente faz uma caridade ou faz alguma coisa para uma pessoa, mas lá no fundo a gente está pensando o que a gente pode lucrar, o que a gente vai ter de volta dessa ação, desse sentimento, né? É passarmos a sermos realmente sinceros. E é isso o que vai nos levar, quando a gente chegar lá na vida eterna, né, quando a gente voltar para o reino de Deus,
Como que nós vamos ser analisados? O que a gente realmente entregou nessa vida para Ele de bom? Quando a gente vem para esse mundo aqui na reencarnação, a gente faz um comprometimento, a gente quer sair dessa vida melhor do que a gente entrou. É uma das coisas que a gente se compromete. E é isso que a gente precisa fazermos. Olharmos realmente o que a gente pode. É claro que, sendo humanos, a gente erra aqui constantemente, temos pequenas falhas, ou até grandes falhas, mas o que Ele quer que a gente pare, olhe, analise e fale: o que eu posso fazer hoje para ser melhor do que eu fui ontem? O que eu posso entregar para as pessoas que convivem comigo, para o meu semelhante, melhor hoje do que eu entreguei ontem, e melhor ainda mais amanhã. É a sinceridade de amor e de espírito que a gente está sendo convocado a praticarmos no nosso dia a dia. E é através disso que seremos julgados e analisados, né? Isso é o que eu entendi. Agora vamos ver com os meus amigos aqui o que a gente vai ter desse texto, que cada um tem uma análise. Sim. Quando ele fala aqui, ele fala da importância da prece, mas para que não sejamos os mesmos hipócritas que já fomos anteriormente, né? É nítido essa interpretação que eu faço aqui, porque ele fala de que adianta você se colocar de joelhos, você fazer a sua prece, como se fosse uma obrigação perante Deus, como você falou, que Deus conhece o íntimo de cada um de nós, e seríamos como se estivéssemos barganhando ou tentando enganar a Deus. Então eu me coloco de joelhos, eu faço a minha bela oração, mas na primeira oportunidade o egoísmo dentro de mim aflora, a minha ira se espalha, e assim, todas esses vícios que eu carrego, eu enalteço na primeira oportunidade quando o próximo cruza o meu caminho, né? Vamos colocar dessa forma. E é exatamente isso que ele está falando. Aí a gente lembra outra passagem do Evangelho, quando ele falou assim: se tem alguma... Antes de vir ao altar, reconcilia-te com teu irmão. Então, assim, é muito mais importante a atitude do que só a prece. Sim. A prece é uma ferramenta extremamente importante, mas o que ele quer é não só a prece. Então, com respeito, sem qualquer juízo de valor, mas tem pessoas que às vezes passam horas orando, mas a conduta pós-prece é a pior possível. Sim. Então, de que vale você ficar por horas orando se a sua conduta não muda? Isso é nítido, a prece não vai mudar a sua conduta enquanto você não mudar a sua forma de pensar. Entender que a prece vai te ajudar a fortalecer você na caminhada. Não vai resolver teus problemas. O que cada um de nós tem que passar, passaremos, mas vai ajudar a suportar naquelas que a gente, muitos dos casos nossos, a gente que dá causa aos nossos sofrimentos, como o Evangelho também fala, né? E quando a gente se excede em tudo, que a gente sai daquilo do equilíbrio, quando a gente se desequilibra e dá aso a mais novas provações, mas aquelas que a gente também tem que passar, é ali que a prece vai nos ajudar. Então a prece é de extrema importância, mas não só da boca para fora. Ela tem que vir do íntimo com o intuito da alteração. E o menor que seja, já é um grande passo. Sim. É isso que ele está esperando. Né? Essa é a interpretação que eu faço aqui hoje. Não adianta só ficar falando. Não, aliás, é aquilo que a gente diz, né? O ato diz mais... Fala mais do que só a prece em si. Simplesmente a prece. Eu concordo com vocês. Como a Márcia leu o trecho desse texto que fala assim: a única via que está aberta para alcançar a graça é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. Sim. Então, vem de encontro o que o Daniel falou, não adianta a gente caminhar com Jesus todos os dias, mas ao chegar em casa, ser egoísta, vaidoso, orgulhoso, não respeitar o teu irmão, né? Até me remete um pouco esse texto ao item 3 do mesmo capítulo, que trata sobre a porta estreita, né? Quão difícil é a gente passar por essa porta ou ir a caminho dessa porta estreita, porque a porta larga é mais fácil. Sim. Né? A porta larga é gostosa, tranquila, né? Exatamente. Não é verdade? Mas ela não traduz
nada de crescimento, de evolução, para que a gente possa, em direção ao crescimento da nossa fé, né? É uma receitinha, né? Adianta a gente fazer um bolo, né? E querer mudar a receita. Às vezes não dá certo, né? Você coloca um item, um ingrediente a mais, um ingrediente a menos, o resultado não vai ser o mesmo. Então, o que falta aí, eu acho que é a aplicação da lei do amor e da caridade. Acho que é fundamental para que a gente consiga traduzir esse texto para o nosso dia a dia, porque é difícil realmente a gente ter uma condução da nossa vida caminhando com Jesus, porque eu acho que a gente tem que caminhar com Jesus, com Daniel e com a Márcia da mesma maneira. Sim. Somos todos irmãos, né? Acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, esse entendimento. E é só com a lei do amor e a caridade que a gente vai conseguir entender e melhorar o nosso comportamento mesmo, né? Essa análise tem que ser engraçado, porque é o que ele diz, né? Uma análise muito íntima, né? É de cada um para si, que se autoanalisa, que se vê aonde está errando, o que pode fazer para melhorar, porque é como a gente diz, a gente esconde, como o texto mesmo diz, você pode esconder de um irmão aqui, mas de Deus, da espiritualidade, a gente não esconde, não engana ninguém, ele conhece exatamente. Então, é uma análise que a gente tem que fazer todos os dias e procurar melhorar um pouquinho cada vez mais, né? Por isso faz sentido quando a gente lê no Evangelho sobre a prece, quando ele fala que a prece mais sincera, a prece de coração é a que tem valor. Exatamente. Porque está trazendo, reconhecendo os defeitos, não como culpa, mas sim como oportunidade de melhorá-los e vencê-los. Exatamente. Esse é o caminho. É o caminho de que nós temos que trilhar agora. Bom, meus amigos, essa foi a nossa análise a respeito desse texto. Nós esperamos que vocês também façam as suas análises aí de casa e, se puderem, deem um retorno para a gente gosta de saber a opinião de vocês também, tá? Feito isso, eu vou pedir então para que o Daniel faça a nossa vibração e nossa prece final para a gente ir encerrando esse evangelho de hoje junto com vocês. Mantendo o pensamento elevado a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria que nos conforta e consola, agradecendo a todos eles pela oportunidade da nossa união, desse nosso momento de introspecção, desse nosso momento de reflexão, esteja com a família, esteja sós, mas é o momento da conversa franca, de coração aberto, de sentimento exposto daquilo que muitos de nós temos dúvidas, muitos ferimentos, muitos desentendimentos. Então, junto do Evangelho de Jesus, que conversa conosco nesse momento, esclarecendo, elucidando essas dúvidas, somos gratos por tudo isso, somos gratos por quem somos, por onde estamos e com quem estamos também. Devemos entender sempre como um aprendizado, uma oportunidade, que é o que Jesus nos concede, e aí a gente vai aprendendo através do seu Evangelho, com a misericórdia divina que nos é concedida sempre como uma oportunidade para que façamos melhor. Agradecemos também aos nossos mentores, que nos acompanham, os nossos anjos da guarda, nos intuindo, dando aquelas mensagens de bons conselhos, mas que muitas das vezes nós nos fazemos de cegos ou surdos e acabamos deixando os nossos vícios que carregamos falar mais alto e muitas das vezes nos arrependemos. Mas é aí que a gente encontra novamente a misericórdia para refazer aquilo que foi mal feito e fazer da melhor forma possível. E é junto de Jesus, dos seus ensinos, e que tenhamos esse pensamento elevado na maior parte do tempo do nosso dia. E não significa só ficar orando. Entendemos já, Senhor, que é manter o pensamento equilibrado, com boas vibrações, cercado de bons espíritos, aqueles que podem realmente nos ajudar, e não somente aqueles que nos trarão ilusões, que nos levarão a precipícios de remorso e de arrependimento. É nesse sentido que a gente vai aprendendo e vai agradecendo, vai esclarecendo, vai se tornando nítido, vai ficando transparente, aquilo que a gente é dentro de nós mesmos, o que temos que corrigir, o que podemos fazer melhor. E junto da companhia de bons espíritos, intercessores de nós, junto a Deus, junto a Jesus, vamos caminhando nessa trilha, vamos aprendendo. E por tudo isso também sejamos gratos. E a gente pede também por cada um de nós,
pela nossa família, pelo nosso lar, pelo trabalho. Da mesma maneira, por aqueles que não têm uma família, por aqueles que não têm um trabalho, por aqueles que não têm a plenitude da saúde, que têm alguma enfermidade, e que os bons espíritos, intercessores de todos nós, possam auxiliar todas essas famílias que de alguma maneira têm esse sofrimento. Lembrando que tudo é passageiro, como Maria nos ensina, que tudo passa, mas que saibamos suportar, saibamos passar por essas dificuldades, por maior que seja, com a aceitação mais plena possível, por mais difícil que seja. E para isso é importante buscarmos a nossa fé, através da prece de coração, através do singelo ato de conversar com Deus, mas de coração puro e aberto, como nós aprendemos hoje no Evangelho. E por tudo isso nós agradecemos e rogamos a Deus, nosso Pai, uma semana de bênçãos, de muita fraternidade, de luz e de amor em nossos corações e pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nós vamos encerrando o Evangelho de hoje, fortalecidos nessa prece do Daniel, fortificados para que a gente tenha uma semana abençoada e iluminada em Jesus. E estaremos aqui novamente a semana que vem, se Deus quiser, de encontro com vocês. Estejam em paz e até mais. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.